hoje eu fiz uma entrada diferente, hein, pessoal? Iron Maiden. Pensa o quê? É rock do bom isso aqui, rock da velha guarda. Esse é o verdadeiro rock, tá certo? Um dos, né? Um dos. Mas o professor é fã também do Pink Floyd, né? The Purple e outras bandas maravilhosas, tá certo? Que existiu por aí. Mas vemos ao que interessa, pessoal. Sejam bem-vindos. O professor tem uma grande satisfação de encontrar novamente com vocês, meus ex-alunos, meus amigos, tá certo? Meus colegas de área, prestigiando o nosso canalzinho de conceitos básicos no mundo da biologia. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem. Vamos continuar então a saga dos filos. Saga dos filos? Sim. Dos invertebrados, pessoal, dentro da zoologia? Exato. Já vimos os cordados? Não, não vimos os cordados. Estamos nos filos dos invertebrados ainda, professor? Exatamente. Tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa saga, né, dentro do filos, e vamos revisar um pouquinho. Qual foi mesmo o primeiro filo que nós vimos nas aulas anteriores? Poríferos ou espongiários, professor. Exatamente. Poríferos ou espongiários. Lembra? O segundo filo, pessoal, qual foi que a gente viu? É o filo dos quinidários ou selenterados. Vimos? Vimos. Lembra? Lembro, claro que lembro, tá certo? E o que nós estudamos desses filos, os representantes principais, a morfologia, a formação, o funcionamento, a alimentação, o habitat e tudo mais, pessoal, a sua reprodução. Nós fizemos um leque geral, tá certo? A respeito desses filos. Tem que saber isso? Tem que saber isso, tá bom? E hoje a gente vai ver o terceiro filo rumo, tá certo? Ao último filo existente. Depois entramos nos cordados. Professor, entendi. Então hoje nós vamos estudar o filo dos plateumintos, também chamado de plateumintes, né? Ou filo dos vermes achatados. Vermes de corpo achatado, vermes planos. Olha só que legal. Termo plateuminto. Prefixo plat significa achatado. Euminto significa verme, tá certo? Não é que você mente, você conta mentira, não é isso não, é o termo plateuminto, prefixo e sufixo. Prefixo que vem antes, plat, achatado, e depois euminto, verme de corpo achatado, ok? Como se fosse uma fita métrica, aquela fita métrica que a mãe da gente coloca, utiliza na costura, né, para fazer as medições e tudo mais, e alguns elementos, algumas figurinhas difíceis, coloca na cintura para medir o tamanho da pança, tá certo? Do cemitério de frango, para ver se está aumentando, diminuindo e tudo mais. Ok? Então qualquer livro de biologia que você pegue, qualquer livro que você estuda, o início você vai lá, vermes achatados dorsalmente e ventralmente, como se fosse uma fita métrica. Ok? Beleza? Beleza. Agora vem cá. Você que estudou com o professor os anos anteriores, nas escolas particulares, nas escolas do estado, quais são os representantes desse grupo? Quais são os representantes dessa banda dos plateumintos? Quem é o guitarrista? Quem é o baixo? Quem é o técnico de som? Quem é o vocal? Os representantes. Exatamente. Então quem seriam os representantes desse grupo? Dessa banda dos plateumintos. Você lembra? Charmosa, bonita, até sexy, tá certo? A nossa, o quê? O nosso verme vesguinho, bonitinho, que o professor fazia o desenho, quem seria? A planária, a planarinha, a planarinha, a do Gésia tigrina. Lembra dela? Lembro. Bonita, charmosa e tudo mais, minha vesguinha, que o senhor fazia o desenho lá, colorido. E que mais você lembra? Professora, a facíula hepática? Exatamente, a facíula hepática. A facíula hepática, aquele verme que causa prejuízos à nossa parte hepática do fígado, a faciulose hepática. É um representante, então, a facíula? Exatamente, também é. E o que mais, velho?
Nós temos aí também o causador daquela doença, a esquistossomose, a xistose, que o povão chama de barriga d'água. Que legal. Lembrou? Lembrei. E principal, representante que tem todo o livro de biologia também que chama muita atenção, as tênias. A tênia solium e a tênia saginata. Lembra? Lembro. Tênia solium, transmitida através da carne de porco, contaminada com cisticercos ou ovos, que o povão chama de canjiquinha. Aquela carne mal passada, que não é frita, que não é cozida, você ingere essa carne com ovos. Né? Aqueles pedaços de carne que você compra em feiras clandestinas, né? Que não tem o mínima higiene, manipulação e alimentação desses animais, coitadinhos. E carne de vaca também. A carne de vaca contaminada também com os ovos, os cisticercos e canjiquinhas, que você adquire, né? Onde dentro de você se instala um verme adulto de até 12 metros ou mais. Como se fosse um verdadeiro alien. Olha só que legal. Olha só a biologia. Então, esses carinhas, esses milkis aí, essa turminha faz parte, então, dos representantes do filho dos plateumintos? Exatamente. Não esqueça dos representantes. Ok? Legal. Agora, gente, além dos representantes, quais são aquelas informações básicas a respeito desse filho que é importante a gente guardar? Eles são celomados. Eles possuem aquela região mergulhada na mesoderme completa, como, por exemplo, os anelídeos apresentam? Não, são acelomados. São pseudocelomados que nem os asqueumintos? Não, são acelomados. São triblásticos? Triblásticos, apresentam 3 camadas de pele. Tá? É diferente dos quinidários que nós estudamos, são, tá certo? Eles apresentam 2 camadas de pele. É diferente, né? Aí os triblásticos apresentam 3 camadinhas de pele no caso dos plateumintos. Não são triblásticos como os selenterados. Que mais? São animais que não apresentam o corpo segmentado. Não tem o corpo segmentado que nem os anelídeos em pedacinhos, em anéis, como metâmeros. Não apresenta? Não apresenta. Tá? São animais classificados como o quê? Protorostômios. Por que são chamados de protorostômios? Porque na fase embrionária desses animais, na formação do blastóporo, surge primeiramente o quê? A boca e depois o ânus. Totalmente diferente de nós, não é verdade? Nós somos animais deuterostômicos, porque na nossa fase embrionária, lá do blastóporo, do desenvolvimento embrionário, apresenta primeiro o ânus, tá certo? Para depois a boca. Ok? Deu para guardar mais ou menos? Excelente. Existem aí animaizinhos de vida livre, que não causam doenças, parasitoses, como por exemplo a planarinha, como o professor falou, e existem aqueles que causam doenças, os parasitas, que existem em grande quantidade. Legal? Legal. Agora vamos ao que interessa, pessoal. Esse grupinho aí, eles têm características importantes. Por exemplo, epiderme, sistema tegumentar, a pele. A pele desses animaizinhos aí, eles apresentam um epitélio simples, tá? Que pode ser um aspecto ciliado, como por exemplo a planarinha, né? Ou apresenta uma cutícula envolvendo como as tênias. Mas cuidado, essa cutícula não é que nem a cutícula dos asqueumintos que nós vamos estudar pela frente, né? No próximo filho, no caso da lombriga, que é a Ascaris lubrigode, que é a lombriga, apresenta então aquela cutícula bem durinha, né? É diferente. Então, essa cutícula, ela está presente também nos plateumintos, nos vermes, como as tênias, tá certo? E na planarinha nós temos uma epiderme mais ciliada. Sistema muscular. O sistema muscular desses animais apresenta 600 músculos com tendões, ramificações e tudo mais? Claro que não. Tendões, articulações, 600 músculos, claro que não. Né? O sistema muscular desses animais apresenta uma pele, uma epiderme associada a um tubo, né, chamado de músculo dermáticos, né? Esse tubo músculo dermático ele é associado à pele do bichinho. Esse músculo, né, chamado de músculo dermodermático, no caso, né, ele apresenta 3 camadas importantes.
apresenta uma camada circular longitudinal, apresenta uma camadinha circular e também uma camadinha dorso-ventral, tá bom? Essas três regiões. Então, só para fixar bem, esses animais não apresentam músculos, na verdade, nem tendões, nem articulações, nem nada. Eles apresentam uma pele associada a um tubo, né? Esse tubo de nome esquisito chamado de músculo dermático, ele apresenta, esse músculo dermático apresenta três regiões importantes. Só para falar que o professor não falou, né? Tá? Ele é formado, por exemplo, uma região circular, uma longitudinal e uma dorso-ventral também, ok? Ou oblíqua, como a gente chama, tá bom? Esse é o sistema muscular. Migrando agora para o sistema esquelético. Tem osso? Ué, são vertebrados ou invertebrados? São invertebrados. Se é invertebrado, não tem osso, é ausente o sistema esquelético. Continuando, o sistema digestório. Incompleto, de boca sem um ânus, no caso das planarinhas. Olha só. E ausente também é onde, pessoal? Ausente nas tênias. Muito bem. Sistema excretor. Como é que esse bichinho coloca as excretas para fora, pessoal? São os primeiros animais a apresentar as famosas células flamas. Tá certo? Um órgão chamado de solenócitos, ou células flamas. Os primeiros animais na escala ecológica, na escala zoológica, que apresenta então, né, as células flama ou solenócitos aí em termos de evolução. Isso é importante você guardar. Célula flama presente aonde? No filo dos plateumintos inicialmente. E antes não apresenta células flamas para colocar as excretas do metabolismo do bichinho para o meio externo. Muito bem. Então até aí, pessoal, o que nós vimos dentro dos plateumintos, né? Nós vimos o quê? Nós vimos o significado do termo, associação com a fita métrica. Nós vimos o quê? Assimetrias, são simétricos, né? Apresentam 3 camadas de pele, né? São animaizinhos que apresentam uma classificação protorostômica, né? Não são vermes segmentados, tá? São triblásticos. Então, é importante guardar isso? Sim. Sistema tegumentar é um epitélio simples, ciliado, ou, no caso, tá certo? Que apresenta uma certa cutícula. Sistema muscular deles é obviamente ausente, é uma epiderme ligada a um tubo. Esse tubo, né, de um nome que vocês, às vezes é até difícil de guardar, é músculo dermático. Esse músculo dermático apresenta 3 regiões, como o professor falou. O sistema esquelético não tem ossos, é ausente, né? O sistema digestivo é incompleto de bocas e não apresenta um ânus, no caso da planarinha, e ausente, por exemplo, né, no caso das tênias. O sistema excretor desses animaizinhos, tá certo? Apresenta o metabolismo dele para colocar as escórias, o que não serve para fora, através, na escala evolutiva zoológica, pela primeira vez, a presença das células flamas, tá certo? Um órgão solenócito. Tá? Muito bem, eu acho que ficou mais ou menos claro, né, gente? Agora, sistema respiratório. Tem pulmão? Tem vias aéreas? Faz hematose? Não. Faz não, tá certo? O sistema respiratório é ausente, não tem, pessoal, na verdade, tá? O que existe aí, gente, tá? É uma troca aeróbia de animaizinhos de vida livre que não causam doenças com o meio ambiente. Tá certo? E no caso das tênias, que são vermes parasitas, eles apresentam uma classificação anaeróbia, sem a presença do oxigênio no caso das tênias. Tá? Então, vida livre faz a liberação, e no caso, de forma aeróbica para o meio ambiente. E no caso dos vermes parasitas, na verdade, é de forma anaeróbia a presença do oxigênio, tá? Em termos de vivência desses animais, tá? Endoparasitas, principalmente como as tênias. Sistema circulatório. Tem coração? Não. Tem vasos sanguíneos, artérias, veias capilares e vênulas? Não tem. Mas afinal de contas,
E, gente, presta atenção, essa aula é importante para vocês. O professor está fazendo uma explanação da família dos plateumintos, tá certo? Sistema circulatório é ausente? É ausente. Não tem, tá certo? Né? Aí no caso, pessoal, sistema circulatório, a distribuição do alimento é feita através de ramificação do intestino. Ramificação do intestino? Exatamente. Então o alimento é distribuído a ramificação do intestino, tá certo? Ok? Que mais? E os parasitas? Pela pele. Excreta pela pele? Exatamente. Agora, gente, após o sistema digestório, vale a pena comentar também, né, que o sistema nervoso desses animais. O sistema nervoso desses animaizinhos, pessoal, apresenta um sistema nervoso pela primeira vez na história ganglionar, gânglios, 2 gânglios com cordões, tá certo? Apresentando já uma cefalização, a formação de uma cabeça. Lembra do desenho da Tênia? Lembra? O escólex, o pescoço. O escólex onde tinha as ventosas é uma cefalização, a presença da cabeça dentro pela primeira vez num grupo de filo. Sério, professor? Sério. Né? É o sistema nervoso com gânglios e cefalização. Olha que legal. Dentro dos plateumintos? Exato. Tá certo? E a reprodução? É aquilo que o professor falou. Não é verdade? Existem animaizinhos monóicos e dioicos. Monóicos, 2 sexos dentro de uma única casa, hermafroditas. E sexos separados também são dioicos. Mas a maioria é monóico. Tá certo? Ok? E a reprodução é uma fecundação interna, com desenvolvimento direto no caso das planarinhas, e indireto no caso das tênias, com a formação de ovo, larva e verme adulto. Ok? Isso em termos de reprodução. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Difícil? Precisa saber, né? Muito bem. Água gostosa pra caramba, geladinha, não? Muito bem, gente. Para terminar a explanação desse grupo dos plateumintos, que é importante você saber para o Enem, para o vestibular, o que mais, hein? A classificação do grupo. Existe, por exemplo, a classificação que a gente utiliza, a gente vê nos livros de biologia, como, por exemplo, cestódios. Quem são os cestódios, pessoal? Mas a gente classifica a classe dos cestódios como sendo o quê? As tênias. A tênia solium, a tênia saginata, dentro do grupo dos cestódios. Trematódios. Quem seriam os trematódios? O Schistosoma mansoni, principalmente, dentro dos trematódios com o macho e a fêmea, né? Lembrando que o Schistosoma com sexos diferentes, né? Eles são dioicos, dentro do grupinho dos trematóides. Tá bom? E nós temos os turbelários. Quem seriam os turbelários? Ah, professor, cada nome, né? Precisa saber. Os turbelários são o quê? A planarinha, a do Gésia tigrina, que faz parte dessa classificação. Tá? Então, turbelários, nós temos aí, temos os cestódios, né? E os trematódios, que fazem parte dessa classificação. Ok? Tudo bem? Eu acho que deu para ter uma noção geral, né, gente? Dessa classe maravilhosa, simpática dos plateumintos ou plateumintos. Pessoal, a gente termina aqui então a nossa aula, colocando obviamente, essas observações importantes. Agora depende de você se aprofundar mais também, né? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da nossa aula, né, entre em contato lá em comentários, lá no nosso canalzinho, que o professor responde para vocês com a máxima atenção, ok? Grande beijo para você, pessoal. Muita saúde para você, para seus amigos e para sua família, ok? Grande beijo, grande abraço do velho para vocês, ok? E vai Corinthians! Copa Sul-Americana.